A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amado ouvinte. Mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, para a apresentação do programa. Queremos te encorajar a examinar a Escritura. Esse é o propósito do programa. Tenha a sua Bíblia ao seu lado aí, examine a palavra, porque realmente a palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento de Deus. Nós queremos deixar já de imediato o telefone para você ligar. Nossa irmã está ali, a Cacá, 3013-9222. Você pode entrar em contato, deixar o seu recado, enfim, conversar com ela. 3013-9222. Jô. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amados ouvintes. Que a paz e a graça de Deus possa estar nos corações de todos. Nós temos também a presença do nosso irmão Mark, de agronomia, aqui hoje. Tudo bem, Mark? Tudo ótimo, graças a Deus, Josué. Graças a Deus. Estava lendo uma pesquisa essa semana, na virada do ano 2000, nós tínhamos aproximadamente 6 bilhões de seres humanos no planeta Terra, e desses 6 bilhões, 1,7 bilhões se declaravam cristãos, aproximadamente 1/3 da humanidade na virada do século, então. Mas a pergunta que nós fazemos é se desses 1,7 bilhões de pessoas que se declaram cristãs, realmente elas conhecem Jesus Cristo e, por conhecerem Jesus Cristo, são realmente seus discípulos. A palavra de Deus nos fala em João 5,39, Jesus falando com os judeus ali, que examinais as Escrituras, porque julgais ter nela e encontrar nela a vida eterna. E essas Escrituras mesmos que eles examinavam, testificavam a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E do que nós estamos querendo fazer nesses programas, especialmente quando nós lemos 1 Timóteo 3,15, que fala que salvação é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é apresentar a pessoa dele através dos evangelhos. Nós devemos ser gratos a Deus porque ele preservou 4 evangelhos para a nossa geração: Mateus, Marcos, Lucas e João. A pessoa de Jesus é muito grandiosa e gloriosa para ser apresentada por um único autor. Então Deus preservou, e nós temos esses 4 evangelhos com ênfases diferentes, é como se fosse um retrato com 4 faces, um diamante com 4 facetas. O evangelho de Mateus, ele apresenta Cristo como cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. O evangelho de Lucas apresenta Cristo mais como um salvador do mundo. O evangelho de João apresenta Cristo como aquele que realmente é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós estamos considerando juntos nesses programas o evangelho de Marcos, que apresenta Cristo como o servo sofredor, uma das grandes profecias que nós conhecemos, Isaías 53, e Cristo realmente dá muita ênfase nesse evangelho. Marcos dá muita ênfase sobre Cristo crucificado, porque Cristo crucificado, ele realmente perdoa os nossos pecados e restaura o nosso relacionamento com Deus. Mas tínhamos considerado já o versículo 1 do Evangelho de Marcos, quando ele apresenta o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E refletimos que há um novo princípio aqui. Tivemos um outro princípio nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, que se referia ao princípio da criação do universo físico das coisas. Deus disse lá no princípio, em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. E o que nós temos aqui no Evangelho de Marcos agora não é a criação do universo físico, mas de fato é a nova criação do homem, a regeneração do homem. Devido ao pecado, nós nos envolvemos com as trevas. E em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo, citando o trecho de Gênesis 1:3, especificamente sobre o Evangelho, diz que Deus mesmo brilhou nos nossos corações por intermédio de Jesus Cristo para a iluminação da glória de Deus que nós encontramos na face de Jesus Cristo. Há um novo haja luz, mas um haja luz das trevas da nossa alma. E Deus está enviando então Jesus Cristo, o seu Filho, o seu próprio Filho, que possui a mesma natureza, para que o Filho crucificado então possa resolver o principal problema do homem, que é o problema do pecado. Alguma coisa grandiosa, que Deus não enviou um embaixador, não enviou um anjo forte, mas pelo seu próprio amor enviou o seu único Filho. E a palavra Jesus em si, ela quer dizer que Javé é a salvação. E o nome de Jesus em Mateus 1:21
ele é Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Então nós temos um grande evangelho diante dos nossos olhos. E dá bastante encorajamento quando nós vemos o primeiro versículo, porque a ideia de estudar sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é alguma coisa extraordinária. Nós respeitamos muitas pessoas dos nossos dias e consideramos grande entre nós. Nós temos Barack Obama, nós temos o ex-presidente Lula, nós temos atualmente no Brasil a presidenta Dilma. São pessoas realmente grandiosas, e muitos desses homens que fazem história, depois é provável que vão fazer alguma biografia deles, e milhões de pessoas querem ler as biografias desses grandes homens. Mas o que nós temos é uma biografia diante dos nossos olhos, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a maior pessoa que pisou no nosso meio. É o próprio Filho de Deus, o Criador do universo, então. Uma pessoa grandiosa que pisou no nosso meio com a intenção de amor, de nos salvar. Mas, verso 2 e 3, fala que esse Evangelho é conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Primeira parte da profecia, no versículo 2, é uma citação de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E a segunda profecia, do versículo 3, é realmente uma citação de Isaías, capítulo 40, nos versículos 3 ao 5. Antes da vinda do Senhor glorioso Jesus Cristo, Deus estaria enviando um mensageiro para preparar o coração do povo. Agora a gente precisa entender algumas coisas aqui para que a gente possa de fato entender claramente o que está acontecendo aqui. Na época em que as nações eram governadas e dirigidas por um rei, um sistema de monarquia, então, geralmente quando um rei saía da sua capital para visitar alguma cidade distante, alguma cidade do interior assim, ele enviava um mensageiro na sua frente, para que esse mensageiro pudesse conversar com as pessoas da cidade, os governadores menores daquela região, para que eles pudessem se preparar para receber o rei. Assim, eles arrumavam as ruas, arrumavam as casas, talvez preparavam um lugar especial para esse rei que iria visitar a cidade, para que ele pudesse passar as noites em que ele iria passar naquela cidade, talvez preparando um banquete especial para a recepção do grande rei que viria. E do que nós temos em versículos 2 a 3 é essa ideia, que o rei vai visitar, entre aspas, a nossa cidade. Na realidade, Cristo iria se fazer carne e iria habitar entre nós. E o povo deveria estar preparado para a recepção do grande rei que viria. Jesus, capítulo 1 de Marcos, versículos 14 e 15, é aquele que veio estabelecer, verso 15 especialmente, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 1, versículo 23, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus iria visitar o nosso mundo. E Deus é completamente santo. E para que nós pudéssemos recebê-lo, então, nós deveríamos estar preparados, especialmente a nação israelita, deveria estar preparado para a vinda desse grande Messias, desse grande rei que veio estabelecer o reino de Deus entre nós, que é Jesus. E assim João, então, foi enviado como esse mensageiro, que prepara o caminho para a chegada do grande rei, do Messias. E a maneira pela qual ele está preparando o coração do povo, não é que o povo tem que se preparar exteriormente, não é que a nação israelita em si tinha que preparar as casas ou as cidades, ou um grande banquete exteriormente falando para esse rei que chegaria. Mas do que João veio fazer é preparar o coração do povo, porque Jesus é um rei espiritual, eles precisavam preparar-se espiritualmente para o relacionamento com o rei que chegaria. Assim, capítulo 1, versículo 4, o Evangelho de Marcos aplica as profecias a um homem que apareceu no deserto da Judéia, então. E esse homem é João Batista, o mensageiro que vem imediatamente antes da chegada do rei. Aparece João Batista no deserto e o que ele está pregando é batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E assim saíam a ter com João toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, então, eram batizados por ele, João Batista, no Rio Jordão. Então, a maneira pela qual o povo deveria se preparar para o encontro com o rei que vem, para o encontro com o Messias que vem, esse Messias santo, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. A ideia de arrependimento é a ideia da mudança da mente. E mudando a mente, logicamente, a gente vai mudar as nossas palavras, a gente vai mudar as nossas atitudes. Não faz sentido o Messias Salvador vir estabelecer o reino dos céus entre nós e nós não sermos transformados.
A ideia do nosso relacionamento com Deus, então, é a ideia da desistência do pecado e da santificação nas nossas vidas. Dessa forma, então, João está preparando, é a primeira mensagem que ele prega e que prepara o povo para o encontro com o Messias. É arrancar o pecado das nossas vidas e santificar as nossas vidas. Dessa forma, o povo estaria se preparando, então, para o relacionamento com o grande rei. Agora, Lucas capítulo 3, versículo 10. As pessoas, com as pregações de João Batista, começaram a se perguntar de maneira mais profunda e específica o que significa, afinal de contas, o arrependimento. E em Lucas capítulo 3, versículo 10, as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado? Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. A ideia do arrependimento, então, é realmente a mudança nas áreas específicas da nossa vida em que nós precisamos mudar. As multidões estão perguntando o que elas devem fazer, e Jesus falou que eles deveriam trabalhar a ideia do egoísmo, de quebrar com o egoísmo. Quem tivesse 2 túnicas deveria repartir com quem não tem. Quem tivesse comida deveria fazer o mesmo, repartir com quem não tem comida. Também os publicanos deveriam mudar na área específica de suas vidas em que estava errada. Eles não deveriam cobrar mais do que o estipulado. Os publicanos, na época de Jesus, foram conhecidos por mal usar a sua profissão para enriquecer ilicitamente. Também os soldados, não só na época de Cristo, mas a gente vê nos dias atuais, muitas vezes usando a sua profissão para enriquecerem ilicitamente. E Jesus está falando, verso 14, que eles não deveriam maltratar ninguém e nem dar denúncia falsa contra ninguém, mas eles deveriam se contentar com o seu salário em si. De maneira que, capítulo 3, versículo 8 de Lucas, eles deveriam mostrar na prática frutos dignos de arrependimento. Porque o arrependimento que começa na nossa mente e no coração, ele vai, de fato, ser evidenciado pelos frutos de mudança na nossa vida. Está aí a primeira mensagem, então, que prepara o povo para um relacionamento com o Senhor e que João Batista estava trazendo. A ideia de frutos dignos de arrependimento, a ideia de mudança, a ideia de se apartar do pecado. Se são os pecados que nos separam do nosso Deus e nós queremos relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, nós precisamos mudar a nossa vida. E assim, em Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, João estava propagando naquele deserto da Judéia, nessa região mais ao sul do mapa de Jerusalém, a ideia de arrependimento, e as pessoas realmente estavam aceitando a sua mensagem e confessando os seus pecados, estavam sendo batizadas e assim se preparando para a chegada do grande rei Jesus que com sua glória habitaria Israel. Fala versículo 6 sobre as vestes de João, que eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de fato de gafanhotos e mel silvestre, porque também, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, esse mensageiro que viria e que Marcos identifica como João Batista viria no poder de Elias. E tem muitas circunstâncias do ministério de João Batista que é paralelo com o ministério de Elias. Inclusive as vestes que Elias usava, segundo a Reis capítulo 1, versículo 8, eram muito parecidas com as vestes que João Batista usou aqui nesse deserto. A própria mensagem de arrependimento, Elias na sua época chamando o povo ao arrependimento para parar de adorar o deus Baal na época de Acabe, e aqui João Batista também propagando arrependimento para o povo na época de Jesus Cristo. Mas evidencia muito, verso 6, que o que deve se destacar no mensageiro não é tanto as vestes exteriores, mas o que se destaca no mensageiro de Deus acima de tudo é a mensagem que ele traz, e João estava sendo fiel à mensagem que Deus designou para que ele desse para o povo no sentido de arrependimento, para estar preparado para o encontro com o grande rei que estava vindo para estabelecer o reino de Deus entre nós. Mas a segunda mensagem que preparava o povo, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar a correias das sandálias. E eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista, a segunda mensagem que prepara o povo para o relacionamento com Cristo que viria. Ele está falando sobre a grandeza e a superioridade daquele que vem. Aquele que vem é tão grande, é tão superior,
Ele realmente é o Senhor, como fala Malaquias capítulo 3, versículo 1. E tamanha é a grandeza dele em relação a João, que é simplesmente um homem, profeta, que João, que está trazendo essas mensagens, não é digno nem de curvar-se e desatar as correias das sandálias dele. A ideia de curvar para desatar as sandálias de alguém naquela sociedade da Palestina na qual Jesus Cristo e João Batista viveram, é a ideia de um trabalho de um escravo. Agora, um escravo judeu não faria esse tipo de trabalho. É um trabalho, acima de tudo, até mesmo por um escravo gentil, alguém que nem fazia parte do povo de Deus. O que João Batista está mostrando é que ele tem uma pequenez tamanha em relação à grandeza de Jesus Cristo, que ele não é digno de nem ser o mais baixo dos escravos. Tamanha a grandeza de Jesus Cristo. E para que nós tenhamos relacionamento com Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez em relação a Ele. Jesus Cristo é muito maior do que todos nós. E quando nós o reconhecemos como realmente o Senhor das nossas vidas, nós vamos estar bem dispostos a inclinar os nossos ouvidos para escutar aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. E realmente reconhecendo Ele como Senhor e recepcionando suas mensagens. Tem grande chance, então, das nossas vidas serem transformadas e serem conformadas àquilo que o Senhor que nos criou e que agora é até o nosso Redentor realmente deseja para nossas vidas. E além de ser esse ser grandioso, esse ser majestoso e sublime em relação a todos nós, a diferença da grandeza está também no batismo que é realizado. João batizava apenas com água para arrependimento. Mas Jesus é aquele até mesmo que iria conceder o Espírito Santo para o seu povo. Que foi uma parte das profecias do Velho Testamento. Que falou que na época da era messiânica, quando a era messiânica iria raiar, que Deus não somente iria perdoar o seu povo, mas que Deus até mesmo iria habitar no seu povo. No Velho Testamento foi exclusivamente Deus que daria o Espírito Santo. E aqui no Novo Testamento, Jesus é aquele que vai doar o Espírito Santo, evidenciando também que Jesus Cristo é Deus. Uma das profecias que mostra que Jesus Cristo, na época da Nova Aliança, não somente perdoaria os pecados, mas que daria o Espírito Santo, está em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, quando fala que Deus daria na época da Nova Aliança um coração novo para o seu povo. E em dando um coração novo, ele daria um coração de carne, um coração sensível, não apenas um coração de pedra, como foi na época daquele povo. E parece que é o coração do povo aqui, porque João tem que estar pregando o arrependimento dos pecados. Mas nessa época também, Ezequiel 36, 27, ele colocaria o seu espírito para viver dentro do seu povo. Então aqui estão as duas mensagens que João Batista, no contexto de Marcos, está propagando para que o povo possa estar preparado para o relacionamento com Jesus Cristo. Arrependimento dos pecados. Deus é santo. E para que tenhamos relacionamento com Ele, nós precisamos ser santos também. 1 Pedro capítulo 1 evidencia isso. E por isso precisamos abandonar o pecado nas nossas vidas. Mas além de abandonar os pecados nas nossas vidas, nós precisamos do outro lado, reconhecer a grandeza daquela pessoa com a qual vamos nos relacionar. E esse com o qual nós vamos nos relacionar é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra, aquele que é capaz, por sua promessa, de até mesmo alcançar a habitação plena do próprio Senhor nas nossas vidas, para nos dirigir, para nos inspirar na nossa vida. E o Espírito Santo também, como Efésios capítulo 1, versículo 13 nos mostra, é o próprio penhor da nossa herança, a garantia que vamos habitar eternamente com o Senhor. Se o Espírito habita no seu povo agora, é uma grande garantia de que vamos viver eternamente com o nosso Senhor, que é uma das grandes promessas do Evangelho também. Pai, meu querido Jair ou Mark, alguma pergunta ou comentário em cima dessas coisas? É interessante estudar a palavra, porque a palavra mostra esse Jesus poderoso, Jesus como mediador, como Senhor, e esse plano que Deus estabeleceu, né, João? Trazendo João Batista, como tu falou, um homem que veio preparar o coração do povo, e preparando o coração do povo, Jesus então entrou, veio a esse mundo
E sua pregação foi no sentido de modificar o coração, a mentalidade dos homens a respeito de tudo, inclusive a respeito de religião que estava estabelecida à época, da qual Jesus não fez parte. Justamente. E eu vejo aqui também, Josué, que as pessoas realmente perceberem que João era um profeta de Deus, eles ouviram que ele estava falando e eram indo lá para sendo batizados também para arrependimento e para perdão dos seus pecados. E o comentário que você falou no começo, falando sobre 1,7 bilhões, falando que são cristãos, essa ideia de arrependimento verdadeiramente, como em 2 Coríntios capítulo 7 fala sobre arrependimento que leva à salvação, arrependimento segundo a Deus, que é verdadeiro, e as pessoas podem perceber verdadeiramente se a pessoa é cristão pelos seus frutos. Paulo disse lá em Coríntios: eu posso perceber que vocês verdadeiramente arrependerem quando vocês dedicarem mais, quando vocês queriam ver a justiça feita em todas as coisas. Então, isso que nós queremos mostrar com nossas vidas. Quando a pessoa pergunta, você é cristão? Eles nem deveriam precisar perguntar, eles deveriam falar: você é cristão porque eu percebo algo diferente em você, e eu estou percebendo, eu sou um pecador, como qualquer um de nós que está ouvindo o rádio hoje. Todos nós somos pecadores, mas que minha vida pode mostrar arrependimento, pode mostrar a diferença para a glória do nosso Deus Pai. Amém. E gostaria de conversar com os amados ouvintes e com nossos queridos irmãos nas últimas palavras do estudo dessa manhã. Marcos 10, 45, nós sempre temos alguns versículos chaves em cada livro da Bíblia. E Marcos 10, 45 é um versículo chave neste evangelho. Fala que, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a ênfase está em resgate por muitos. A ideia do resgate é um preço pago para que escravos possam ser livres. Não é que Jesus veio libertar da escravidão do Império Romano, como os judeus esperavam na época, mas todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E o pecado separa de Deus, e não separa só nessa vida, separa eternamente. E como nós temos frisado, não são os homens que vão resolver o problema do pecado. Nós não vamos conseguir levantar um homem sábio entre nós que vai resolver o problema da alma e do espírito. Nós não vamos resolver o problema com um anjo forte enviado, nem com algum religioso especial assim. Quem resolve o problema do pecado é Jesus Cristo. E Ele resolveu o problema do pecado descendo a esse mundo e evidenciando realmente o amor de Deus. Porque a nossa liberdade foi paga com o preço do sangue de Jesus na cruz. E Ele se declara em Marcos 10, 45 como o Filho do Homem. É a ideia tirada de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando um Filho do Homem exaltado aproxima-se do Ancião de Dias, que é o Deus Todo-Poderoso, e recebe do Ancião de Dias autoridade, glória e poder. Que como resultado, nações, povos de todas as línguas cultuaram e adoraram esse Filho do Homem. Esse Filho do Homem, ele tem domínio eterno e um reino indestrutível e eterno. Pois é esse Jesus Cristo exaltado que foi crucificado naquela cruz. Deus utilizou o que Ele tinha de mais precioso para que nós pudéssemos ser resgatados de uma eternidade sem Deus e possamos então passar a eternidade com Deus no seu reino eterno. O Filho do Homem é o servo sofredor que assumiu o nosso lugar, assumiu nossa morte para que nós tivéssemos vida nele. E nós encorajamos os nossos amados irmãos que já estão em Cristo a que sempre permaneçam fiéis a este grande Senhor. E talvez o amado ouvinte que não tenha aceito Cristo na sua vida ainda, nós declaramos que Jesus Cristo é a solução de Deus para o mundo. Os principais problemas do mundo não são os problemas econômicos, ainda que eles existam,
não são os problemas emocionais e psicológicos, ainda que eles existam. O principal problema do mundo é o problema do pecado, porque é um problema que fala sobre nossa eternidade. E Deus não suporta ver o homem na eternidade sem Ele. E por isso, o Filho do Homem se fez carne, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vamos anunciar os nossos endereços para que você possa nos visitar. O nosso amado irmão Jair Lousada vai anunciar. Ok, se você quer estudar a palavra de Deus, nós estamos aqui ainda no estúdio. Você pode ligar para 3013-9222, marcar um estudo da palavra, ligue para cá. Ou durante a semana, você pode ligar para 8570-0455. Repetindo, 8570-0455. Pode também reunir conosco na Avenida Teresópolis, 2043, em Porto Alegre, no bairro Teresópolis. E lá na Agronomia, Mark. Avenida Bento Gonçalves, Josué, quem está falando, como vocês veem pela voz, mas eu tenho aqui o endereço, é Avenida Bento Gonçalves, número 9251, fica bem em frente à URGS, ali no bairro Agronomia. Ok, e Teresópolis, então, 2043, ali no bairro Teresópolis. E reiteramos então aqui o telefone celular 8570-0455 para que você possa fazer contato conosco. Tenha um bom dia, uma boa semana e até o próximo programa. Também gostaria de anunciar os horários. É domingo na Avenida Teresópolis 2043 às 10 horas e na Agronomia Avenida Bento Gonçalves 9251 às 18 horas. Não antes, sem lembrar, na Avenida Lucas de Oliveira, número 2597, onde trabalha o nosso irmão Delmar. Também você pode reunir uma das nossas congregações irmãs na cidade de Porto Alegre. Agradecemos a todos os ouvintes, a todos os amados irmãos. Fiquem com Deus, que o Senhor e a sua graça permaneçam nos seus corações. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar. A esperança está no ar. Torra, torra, nação e louvores.